Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em vós, Senhor, eu ponho confiança. Sois minha proteção, vós me salvais. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Do seu templo ouviu Deus a minha voz, chegou aos seus ouvidos meu clamor. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário e para celebrarmos juntos esta Eucaristia. Queremos também saudar a comunidade de Vida e Paz, um grupo inscrito para a peregrinação de hoje, e também saudar a todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Diante do Senhor, da sua infinita misericórdia, reconheçamos ser necessitados do seu amor, do seu perdão, e peçamos a Ele a sua misericórdia. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-la em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Acabe convocou todos os filhos de Israel
e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias dirigiu-se a todo o povo e disse: Até quando oscilareis para os dois lados? Se o Senhor é o Deus verdadeiro, segui o Senhor. Se é Baal, segui Baal. O povo nada lhe respondeu. Elias continuou: Eu sou o único que fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450. Deem-me 2 bezerros. Eles escolham um, partam-no em pedaços e coloquem-no sobre a lenha sem acenderem o fogo. Eu prepararei o outro bezerro e colocá-lo-ei sobre a lenha sem acender o fogo. Depois invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder com o fogo, esse é o verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: Está bem. Disse então Elias aos profetas de Baal: Escolhei um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois mais numerosos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não acendais o fogo. Eles tomaram o bezerro e prepararam-no. Depois invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas nenhuma voz, nenhuma resposta se ouvia. Então eles dançavam, dobrando o joelho diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a troçar deles, dizendo: Gritei mais alto, porque sendo um Deus, pode estar ocupado em negócios ou em viagem. Talvez esteja a dormir, mas acordará. Eles gritavam com mais força e feriam-se com espadas e lanças segundo o seu costume, até escorrer sangue. Passado o meio-dia, continuaram a profetizar furiosamente até à hora do sacrifício da tarde. Mas nenhuma voz se ouvia, nenhuma resposta, nenhum sinal. Disse então Elias a todo o povo: Aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias reparou o altar do Senhor que tinham demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: O teu nome será Israel. Construía com essas pedras outro altar ao nome do Senhor e fez em volta do altar uma vala que podia levar 2 medidas de semente. Depois preparou a lenha, partiu o bezerro em pedaços, colocou-o em cima da lenha e disse: Enchei 4 bilhas de água e deitai-a sobre a vítima e sobre a lenha. Feito isto, ordenou: uma vez mais. E eles assim fizeram pela 2ª vez. Depois disse: outra vez mais. E eles assim fizeram pela 3ª vez. A água correu em volta do altar e até a vala ficou cheia de água. À hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostrai hoje que vós sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo e que por vossa ordem realizei tudo isto. Respondei-me, Senhor, respondei-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois o verdadeiro Deus e que converteis os seus corações. Desceu então o fogo do Senhor e devorou a vítima, a lenha, as pedras, a terra e até secou a água que estava na vala. Ao ver isto, todo o povo se prostrou com a face em terra e, cheio de temor, exclamou: O Senhor é o verdadeiro Deus, o Senhor é o verdadeiro Deus. Palavra do Senhor.
dizer seus nomes com os meus lábios. Guardai-me, Senhor, e esperei em vós. Senhor, porção da minha herança, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor está sempre na minha presença. Com Ele a meu lado não vacilarei. Guardai-me, Senhor, e esperei em vós. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Guardai-me, Senhor, e esperei em vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, guiai-me na vossa verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só desses mandamentos, por mais pequeno que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de escutar esta santa palavra que deve a cada dia orientar a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada ao encontro do Senhor. E gostaria de iniciar hoje a falar, em primeiro lugar, da primeira leitura que nós escutamos. E queremos nos detenhar diante do exemplo e testemunho e fidelidade do profeta Elias, diante de todos aqueles que adoravam e serviam o Deus Baal. Então, nós olhamos diante dessa leitura que há aqui uma proposta de desafio para todos nós. O próprio profeta Elias vai dizer: até quando oscilareis vós?
Tens que saber escolher, servir o Senhor, o Deus único e verdadeiro, ou a Baal. Se for ao Senhor, o Deus único e verdadeiro, servi-o. Mas se for Baal, e quem é Baal hoje? Baal é o mundo exterior, é o mundo do poder. É quando nós escolhemos, né, as coisas passageiras desse mundo, o egoísmo, a maldade. Ou nós escolhemos servir o Deus único e verdadeiro, ou escolhemos continuar a servir esse Deus Baal nesse mundo também que vivemos. Um mundo que a cada dia torna-se descrente, torna-se pagão, torna-se supersticioso. Então, ou a nossa fé continua e cada vez mais vamos em busca de crescer para que a nossa fé seja firme e verdadeira nesta busca e adoração do Deus único e verdadeiro, ou vamos continuar a ir em busca de servir e adorar a esse Deus Baal de hoje no mundo. Então vemos, meus irmãos, em Elias a grande confiança de que diante de tantos profetas, como ele mesmo diz, diante de 450 profetas, ele era o único profeta do Deus verdadeiro. E aqui faz esse desafio, não para querer mostrar, mas um desafio, né, para poder dizer para aqueles que serviam o Deus Baal quem era o Deus único e verdadeiro e a quem deviam servir. É aqui que acontece esse ritual, onde todos aqueles que adoravam os profetas de Baal fizeram aquele altar, fizeram aqueles cantos e orações e gritavam e nada se ouvia. Não houve uma resposta do seu Deus, mas bastou o profeta Elias suplicar a Deus para que mostrasse quem ele era, para que aqueles que estavam ali pudessem reconhecer o Senhor, nosso Deus, como também Senhor da sua vida. Deus revela-se e Deus manifesta-se com esse poder, com o fogo que devora tudo. É o fogo do amor de Deus que quer devorar os nossos corações. É o fogo do amor de Deus que realmente quer transformar a nossa vida. Por isso é necessário olharmos esse grande testemunho e exemplo do profeta Elias. E por quê? E porque também devemos lembrar daquela passagem do Evangelho quando nós vamos rezar a Deus. Devemos ter a consciência de que Ele já sabe o que nós precisamos. Sabe o que o coração de cada um de nós necessita. Sabe das nossas dificuldades. No entanto, é necessário que procuremos ter esta comunhão, mesmo por já saber que o Senhor nos conhece, mas é necessário irmos ao seu encontro, é necessário confiar no seu amor. Então, a confiança de Elias é modelo para todos nós, para todos os crentes, a fim de permanecer fiel a esse Deus verdadeiro. E no Evangelho, diante das palavras de Jesus, diante dos seus gestos revolucionários, Jesus acabou por incomodar aqueles conhecedores da lei, que pensavam que Jesus vinha para abolir o Antigo Testamento, para abolir a sua lei e os profetas. No entanto, Jesus é muito claro quando responde para eles: não penseis que eu vim revogar a lei, mas dar cumprimento desta lei, criada por Deus, para que tudo aquilo que pudesse ser realizado era para concretizar o seu gesto de amor, para que todos pudessem ter a verdadeira comunhão com Ele. Crer que Jesus é o seu Filho enviado. E a partir daí, vivenciar na sua vida a resposta e aquilo que é o projeto de Deus para as nossas vidas, de uma vida plena, de uma vida em comunhão com Deus e feliz. Então, Jesus nos ensina que há aqui também, no meio, uma malícia de desobediência, e que
ainda hoje muitos continuam, não é, a ter, ou conviver ou manifestar essa malícia de desobediência. Quando ele diz, todos aqueles que não viverem os mandamentos, que ainda ensinar os outros a não viverem, será considerado menor no reino dos céus. Isso é uma malícia. Além de não viver os mandamentos de Deus, ainda ensinar os outros a também viver como eles. Mas, do contrário, Jesus também nos ensina o bom exemplo daqueles que procuram conhecer e viver esta palavra, esses mandamentos, colocando em prática e também ensinando os outros a fazer o mesmo. É esta, meus irmãos, a nossa missão, o nosso compromisso. Diante dos mandamentos de Deus, não os ter como um peso, como um fardo, mas os ter como um caminho que nos leva a viver essa plenitude da comunhão com Deus. Por isso a necessidade de estarmos atentos a esta palavra, esses mandamentos. Viver e, através do nosso exemplo, também ajudar os outros a viver aquilo que o Senhor quer. É assim que nós vamos encontrar o caminho da verdadeira felicidade. Hoje, mais uma vez, agradecemos a Deus por todos os dons que Ele nos concede pela nossa vida e também por mais uma boda matrimonial, que nós agora vamos rezar com eles, pedindo ao Senhor que continue os abençoar, também com a sua família, e continuar a dar esse testemunho do mandamento de Deus, que é o mandamento do amor. Então, pode aproximar-se aqui o casal. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rezando juntamente com o Antônio e a Marta, por comemorarem nesse dia as suas bodas de prata, roguemos ao Senhor, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, muitos parabéns e que a Virgem Senhora do Rosário de Fátima os abençoe e vos cubra com seu manto, para que a sua família possa cada dia também crescer diante de Deus e dando esse exemplo às pessoas que convivem convosco também. Irmãos, a lei dada a Moisés conduz a Cristo, que a levou à perfeição no Evangelho. Peçamos a graça de reconhecer a sua santidade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos pastores que explicam a palavra na homilia e pelos catequistas que ensinam as crianças na catequese,
para que o façam com verdade e humildade. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelo povo judeu que ouviu Moisés e os profetas, e pelo povo cristão que escutou a boa nova de Jesus, para que creiam no único Deus que lhes falou, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que transgridem os mandamentos e pelos que vivem e ensinam a sua bondade, para que as palavras de Jesus os iluminem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que adoram o Senhor, Deus verdadeiro, e mesmo sofrendo, o não trocam pelos ídolos, para que venham a contemplá-lo no seu reino, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis cristãos da comunidade paroquial que se reúnem habitualmente nesta igreja, para que confessem que só Deus é o Senhor, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, que nos destes a fé na vossa lei, ensinai-nos a reconhecer que ela é santa e fazei que todos os homens a sigam. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar. Fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte por Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Senhor,
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queremos mais uma vez saudar aqueles que rezaram conosco a partir dos meios de comunicação e a cada um de vós aqui presente nesse santuário. Continuemos o nosso dia com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. Recebamos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.